Para entender a queda de Eren, precisamos olhar para o seu reflexo. A genialidade de ataque a um titã não está nas lutas, está nos paralelos. E para entender o monstro, precisamos olhar com atenção para a criança. Muitos fãs dizem que o Eren mudou drasticamente depois que a mãe morreu. Mas eu convido você a reassistir ao início da obra. Antes mesmo da Muralha Maria cair, antes mesmo dos titãs invadirem, o Eren já carregava uma violência incomum. Lembra quando ele matou aqueles sequestradores para salvar a Mikasa? Ele era apenas uma criança, mas esfaqueou homens adultos sem hesitar, gritando com ódio que eles eram animais. Aquilo não foi autodefesa comum. Aquilo foi um instinto assassino, que já existia nele. E aqui entra a maior obra. Gabi Brown. Muitos fãs odeiam a Gabi ou a Sasha. Ela é fanática e violenta. Mas você percebeu? A Gabi é exatamente o Eren da vida. Ambos viram suas cidades. Ambos viram pessoas amadas serem devoradas. Ambos juraram matar os do outro lado. Isaiah na história, para nos dar um tapa na cara. A diferença é que a Gabi aprendeu a perdoar. Ela percebeu que não existiam demônios na ilha, apenas humanos. Eren fez o caminho oposto. Eles eram humanos. Ele sabia que eram inocentes. E ele decidiu esmagá-los mesmo assim. Enquanto a Gabi saiu do ciclo do ódio, o Eren mergulhou de cabeça nele. Para entender a queda de Eren, precisamos olhar para o seu reflexo. A genialidade de ataque a um titã não está nas lutas, está nos paralelos. E para entender o monstro, precisamos olhar com atenção para a criança. Muitos fãs dizem que o Eren mudou drasticamente depois que a mãe morreu. Mas eu convido você a reassistir ao início da obra. Antes mesmo da Muralha Maria cair, antes mesmo dos titãs invadirem, o Eren já carregava uma violência incomum. Lembra quando ele matou aqueles sequestradores para salvar a Mikasa? Ele era apenas uma criança, mas esfaqueou homens adultos sem hesitar, gritando com ódio que eles eram animais. Aquilo não foi autodefesa comum. Aquilo foi um instinto assassino, que já existia nele. E aqui entra o maior paralelo da obra. Gabi Brown. Muitos fãs odeiam a Gabi porque ela matou a Sasha. Ela é barulhenta, fanática e violenta. Mas você percebeu? A Gabi é exatamente o Eren da primeira temporada. Ambos viram suas cidades serem destruídas. Ambos viram pessoas amadas serem devoradas. Ambos juraram matar os demônios do outro lado. Isayama colocou a Gabi na história, para nos dar um tapa na cara. A diferença é que a Gabi aprendeu a perdoar. Ela percebeu que não existiam demônios na ilha, apenas humanos. Eren fez o caminho oposto. Ele sabia que eram humanos. Ele sabia que eram inocentes. E ele decidiu esmagá-los mesmo assim. Enquanto a Gabi saiu do ciclo do ódio, o Eren mergulhou de cabeça nele. Não por ignorância, mas por escolha. A frase "eu vou matar todos eles" não era apenas uma promessa de justiça. Era um aviso. A virada de chave acontece muito depois, na descoberta do porão. Durante anos, o objetivo era simples: chegar lá e descobrir a verdade sobre o mundo. Mas a verdade destruiu a mente de Eren. A cena na praia é, talvez, o momento mais triste e revelador de todo o anime. Armin vê a beleza do mar. Ele vê esperança. Eren olha para a mesma água, e só consegue ver inimigos do outro lado. Quando ele aponta o dedo e pergunta, se matarmos todos lá fora, seremos livres. O brilho nos olhos dele desaparece. Foi ali que o Eren herói morreu. Ele percebeu que não existia liberdade pacífica. Apenas uma guerra eterna. E precisamos falar sobre a hipocrisia do mundo que Eren descobriu. Quando a história nos leva para Marley, vemos os Eldianos sendo tratados como demônios. Mas o próprio governo de Marley usa o poder dos titãs para vencer guerras contra outras nações. Eren percebeu que o mundo não odiava os titãs porque eles eram perigosos. O mundo odiava os titãs porque não podia controlá-los.
Essa é a chave da revolta de Eren. Ele não queria apenas salvar seus amigos. Ele queria quebrar essa roda de poder, onde quem tem a arma maior dita as regras. E a única forma de quebrar a roda era esmagando-a completamente. Foi nesse desespero silencioso que ele decidiu que, se o mundo queria que ele fosse um monstro, ele aceitaria o papel. E se tornaria o próprio diabo. 4 anos se passam. Quando reencontramos Eren em Marley, ele está irreconhecível. Frio. Calculista. Vazio. A conversa dele com Reiner no subsolo é genial e aterrorizante. Eren diz, eu sou igual a você. Reiner. Ele entende que seus inimigos também são pessoas, com famílias, traumas e sonhos. Reiner destruiu a muralha para salvar o mundo. Eren vai destruir o mundo, para salvar a muralha. Os dois são assassinos em massa que acreditam ser heróis de suas próprias histórias. Mas Eren decide matá-los mesmo assim. Por quê? Porque para o Eren, a liberdade da sua ilha valia mais do que a vida de bilhões de desconhecidos. Existe um momento específico que define a queda de Eren, a infame cena da mesa. Quando ele senta com Mikasa e Armin, e diz que sempre odiou a Mikasa por ela ser uma escrava, ele está sendo cruel de propósito. Muitos fãs acham que ele estava apenas mentindo para afastá-los. Mas pense bem, para mentir com tanta convicção, olhando nos olhos de quem você ama e quebrando o coração deles, você precisa ter uma frieza psicopata. Ele espanca o Armin, seu melhor amigo, a pessoa mais inteligente que ele conhece, sem derramar uma lágrima. Ali, Eren matou o garoto que chorava. Ali, ele provou que estava disposto a sacrificar até o amor daqueles que o protegiam, para seguir seu plano doentio. Quando as muralhas caem e o estrondo começa, nós vemos o ápice desse caminho. O genocídio global. Não há como defender as ações do Eren moralmente. Mas narrativamente, é a consequência inevitável de um mundo que ensinou uma criança a odiar. Mas ainda faltava a peça final desse quebra-cabeça. O plot twist que reescreve todo o sentido da obra, o determinismo. Nós descobrimos que o Titã de Ataque tem o poder de ver as memórias dos futuros herdeiros. Isso significa que o Eren do futuro estava manipulando tudo o tempo todo. Nos caminhos, vemos que Grisha Jäger, o pai dele, não queria matar a família real. Ele hesitou. Ele era um médico, não um assassino. Mas foi o Eren, o nosso Eren, sussurrando no ouvido dele através das memórias, que o obrigou a cometer o pecado. Isso cria um paradoxo aterrorizante. Eren criou o próprio trauma. Ele garantiu que o Titã Fundador chegasse até ele. Ele orquestrou a própria tragédia. É um ciclo fechado, uma cobra comendo o próprio rabo. Isso levanta a questão filosófica final. Se o Eren viu o futuro, e tudo aconteceu exatamente como ele viu, ele teve alguma escolha? Ou ele foi apenas uma marionete, atuando num roteiro que já estava escrito desde o dia em que ele nasceu? E finalmente, chegamos à raiz de tudo, Ymir Fritz. Por 2000 anos, ela foi escrava de um amor tóxico pelo rei Fritz. Eren foi o único que disse, você é livre. Mas a ironia cruel é que, para libertar Ymir, Eren teve que se tornar o maior opressor da história. Ele sabia que precisava morrer pelas mãos da Mikasa, para que Ymir entendesse que é possível amar, e, ainda assim, deixar ir. No final, a imagem do pássaro ajeitando o cachecol da Mikasa é poética, mas devastadora. Há um simbolismo final que não podemos ignorar. O nome Jäger soa como Jagir, caçador em alemão. Mas também lembra o pássaro parasita, que rouba a vida de outros para sobreviver. Eren viveu como um parasita da liberdade alheia. Ele roubou a liberdade do mundo, para alimentar a sua. Eren Jäger lutou contra correntes a vida toda, apenas para descobrir que a corrente mais forte e inquebrável era o seu próprio destino. Ele viveu uma vida curta, cheia de dor, raiva e sangue, para que seus amigos pudessem viver vidas longas em paz. No fim, Isayama nos deixa uma pergunta amarga.
Será que a única forma de ser verdadeiramente livre nesse mundo é não sendo humano? Talvez Eren tenha se tornado um pássaro, porque a humanidade, por si só, é uma gaiola. O garoto que buscou a liberdade em cada respiração morreu como o maior escravo dela.